Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das forças mais poderosas e, vamos combinar, muitas vezes controversas da história da humanidade, a religião. Nessa análise a gente vai desvendar o que significa de verdade ter um letramento religioso e por que essa habilidade é tão crucial para a gente conseguir navegar nesse nosso mundo tão complexo. Para começar, vamos direto ao ponto, né? Existe um paradoxo gigante na religião. Pensa bem, a mesma força que inspira atos incríveis de caridade, que move montanhas por justiça social, também é usada para justificar conflitos terríveis e muita intolerância. Como pode, né? Olha, essa citação da Diane Moore, ela resume perfeitamente essa tensão. Tinha muita gente que achava que com a ciência, com a modernidade, a religião ia perder força. Mas o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. A influência dela continua aí super forte, moldando política, cultura e a vida de bilhões de pessoas. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito muito claro. Sabe, não é que seja uma contradição. É que é complexo mesmo, faz parte da natureza da coisa. Para a gente entender o que acontece no mundo hoje, seja na nossa vizinhança ou do outro lado do planeta, a gente precisa entender como a mesma fonte pode inspirar tanta generosidade e, ao mesmo tempo, tanta intolerância. Ok, vamos em frente. E qual é o problema de não entender isso direito? Existe uma espécie de ponto cego moderno quando o assunto é religião. E o custo de não enxergar isso com clareza, ele é bem alto. O ponto principal é esse. Não entender de religião tem consequências bem reais, bem concretas. Essa falta de conhecimento alimenta preconceito, cria aqueles estereótipos perigosos, sabe? E acaba impedindo que a gente trabalhe junto em questões globais, desde saúde pública até diplomacia. Tudo porque, muitas vezes, um lado simplesmente não entende as motivações do outro. Tá, então, como é que a gente sai dessa? Como a gente supera esse ponto cego? A resposta está numa nova abordagem, um método mais estruturado para entender a religião, que vai muito além das ideias erradas que a gente costuma ouvir por aí. E aqui está a ideia central, o letramento religioso. E veja bem, não se trata de converter ninguém nem de acreditar em algo específico. A ideia é adquirir as ferramentas para entender a religião como um fenômeno humano, uma força poderosa que molda as nossas sociedades. Essa diferença aqui, ela é fundamental. É importantíssimo entender isso. Uma coisa é a fé pessoal de alguém, aquilo que se afirma de dentro de uma tradição. Outra coisa, completamente diferente, é estudar como essas várias crenças funcionam no mundo como uma força pública que afeta a vida de todo mundo. Então, esse método todo se apoia em 3 ideias principais. Primeiro, nenhuma religião é uma coisa só. O cristianismo, o islamismo, por exemplo, tem inúmeras vertentes, muitas vezes com visões que são até opostas. Segundo, as religiões mudam. As crenças e práticas de hoje não são as mesmas de séculos atrás. E terceiro, religião não é só um assunto privado, de dentro de casa. Ela influencia a economia, a política, a arte, a vida como um todo. E para essa ideia de força pública não ficar só na teoria, olha só que interessante o exemplo da professora Moore. Ela cresceu vendo a religião não como algo isolado, mas como um motor de grandes movimentos por justiça, como foi o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Isso é a religião em ação na esfera pública. Certo. Mas na prática, como é que isso funciona? Como a gente pode usar esse método para, sei lá, olhar para um texto sagrado e entender o impacto dele no mundo de verdade? Essa pergunta aqui é central para a análise. É bom lembrar que escritura não é só texto escrito. E o significado dela pode variar e muito de uma comunidade para outra. Entender quem tem a autoridade para interpretar esses textos e por quê é a chave para a gente entender como uma crença vira uma ação no mundo. Então, o método do letramento religioso olha para as escrituras usando justamente essas lentes que estão aqui. Pensa só no tema da violência e da paz, por exemplo. A gente investiga como grupos diferentes usam os mesmíssimos textos sagrados para justificar tanto uma guerra quanto um movimento pela paz. Isso mostra o poder que a interpretação tem. E agora a gente chega no ponto que amarra tudo isso. Afinal de contas, qual é o valor disso tudo? Por que o letramento religioso importa de verdade? Olha, essa citação, ela tem um tom bem otimista, né? E ela captura a essência do que é o letramento religioso. Não é só uma análise fria, acadêmica. É sobre a descoberta de ver coisas que a gente já conhecia, só que de um jeito novo. E essa descoberta, segundo ela, quase sempre traz uma esperança enorme. No final das contas, o objetivo é esse aqui. Criar um espaço onde pessoas com histórias e visões de mundo diferentes possam se encontrar. Com humildade, com o coração aberto, sabe?
para promover mais empatia e, quem sabe, encontrar soluções juntos para os desafios gigantescos que a gente tem pela frente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só o potencial que existe num mundo onde mais gente tivesse as ferramentas para entender, em vez de só julgar, uma das forças mais influentes da nossa história. O que será que mudaria?